Olá pessoal, tudo bom? Então vou fazer um videozinho aqui para mostrar para vocês como fazer o cálculo das medidas descritivas, né? De média, mediana, essas que a gente vai estar trabalhando. Bom, então aqui está o questionário, né? Que a gente aplicou. Vocês vão ali em respostas, né? Tem ali todos os gráficos já foram criados automaticamente, mas nosso objetivo é fazer análise com as planilhas, né? Com os dados tabulados aqui dentro do que o Google nos fornece. Então eu abri aqui, simplesmente você vai aqui em arquivo, baixar como Excel. Então você baixa o arquivo no formato Excel para fazer as análises. Legal? Aqui eu já tenho o arquivo então baixado. Primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar os dados absurdos, né? Então, por exemplo, essa pessoa aqui não pode ter 7 anos, sendo que a gente aplicou, né, para dentro da sala nossa pesquisa. Então você exclui, tá? Esse aqui também, 190 anos, acho que não é possível. Então a gente limpa os dados primeiro com problema, tá? Só ir aqui e excluindo esses resultados absurdos. Aí com isso você copia então essas informações de sexo e, no caso, né, vou fazer a comparação ali da idade pelos sexos, né? Vou fazer aqui a cópia disso e jogar na planilha aqui do lado. Então aqui eu já colei os resultados e aqui está o que a gente precisa calcular. Tá? Então a primeira coisa que precisam fazer é o box plot. Então para fazer o box plot, basicamente você vai selecionar esses dados aqui, inserir esse gráfico aqui, que é o box plot. Correto? Então tem que estar uma versão do Excel que tenha isso, tá? Vocês têm acesso ao Excel 365 pela conta institucional, então vocês podem pegar aqui. Tá ok, dá para arrumar um pouquinho a escala desse gráfico, né? Começar do 15 ali, então é só clicar 2 vezes ali nas escalas. Vem aqui, começa do 15, né? E aí ele fica um gráfico melhorzinho para a gente visualizar. Tira esse título e o box plot basicamente seria isso. Legal? Agora, para fazer as análises, qual que é a minha sugestão? Você vai selecionar de novo isso aqui, tá? Vai aqui em dados, classificação personalizada, e aí você vai classificar por sexo. E aí você vai separar em 2 colunas. Tá? Uma coluna aqui do feminino e do lado do masculino. E aí você joga os dados aqui, copia a idade do feminino, né? Lembrando que a gente já tirou os dados absurdos. E do masculino a mesma coisa. Esse criou aqui do ladinho 2 colunas com esses dados, onde agora você vai simplesmente usar as fórmulas do Excel para esses cálculos. Tá? Então, primeiro aqui, média. Qual que é a fórmula da média? Igual média. Lembrando, eu estou no Excel ou na planilha eletrônica em português. Né? Só você tem que ver as fórmulas em inglês. Seleciono os dados. Está aqui a média. Dá para diminuir casa decimal. 2 casas decimais, ou uma só tá bom. Mediana igual, sempre que igual na frente, né? Aí a fórmula é MED, MED. E seleciona os dados também. Ele já ordena automaticamente, calcula a nossa mediana. Desvio padrão, que é aquela conta horrenda de fazer na mão, né? Igual 10 PAD. Então essa é a fórmula do desvio padrão. Seleciono os dados. Tá aqui o desvio padrão. Também dá para diminuir um pouquinho o número de casas decimais clicando aqui, ó. Diminuir casas decimais. Coeficiente de variação, não tem uma fórmula automática do Excel, mas o coeficiente de variação, como nós vimos em aula, é igual o desvio padrão dividido pela média. E isso aqui a gente coloca em porcentagem. E aí dá para aumentar uma casa decimal. Então 7,0% deu o coeficiente de variação do feminino. Percentis também, a gente viu que esse cálculo na mão a gente não vai fazer, a gente vai fazer sempre no Excel. E é sempre da seguinte forma, igual percentil, abre parênteses, seleciona o teu banco de dados, ponto e vírgula, 0,05. Então eu percentil 5 que eu quero, né? Então eu vou colocar um número de 0 a 1. Né? Então 5% é 0,05. Está aqui o percentil. E o último, que é a mesma fórmula, igual percentil, abre parênteses, seleciona o banco de dados, ponto e vírgula, 0,90, 0,9. Então, qualquer percentil, a gente pode calcular quartil assim também, né? Então, o primeiro quartil seria o percentil 25, 0,25, e assim por diante. Pronto. Calculei tudo automaticamente no Excel. Se eu selecionar todos os resultados aqui, puxar para o lado, olha que coisa linda que acontece. Então, olha o que ele fez aqui. Ele estava sempre na coluna D, as fórmulas. A hora que eu arrasto para o lado, ele vai para a coluna E. Então, como eu deixei do ladinho do outro, já foi esse o motivo, né? É só arrastar para o lado. Ele pegou mais do que devia, não tem problema. Ele desconsidera as casas em branco.
tá? E aí você faz o cálculo dessas medidas. Então, bem simples fazer esses cálculos, tá? E aí você vai fazer o comentário. Então, como que a gente comentaria isso? Né, que a idade média das mulheres é 19,7 anos, com desvio padrão de 1,39. Então a gente sempre fala assim no trabalho, a gente fala a média junto com o desvio padrão. Os homens já tiveram uma idade média de 20,5 anos, com desvio padrão de 2,07. Então, média e desvio padrão, basicamente, a gente cita. Né? Como que eu interpretaria a mediana? 50% das mulheres têm até 19,5 anos e 50% dos homens até 20 anos. Entenderam? Coeficiente de variação, lembra que a gente viu em aula também, os dois grupos são homogêneos, os dois estão menores que 30. Né? E o grupo mais homogêneo é o das mulheres. Então as mulheres são um grupo mais homogêneo em relação à idade dos homens, mas os dois variam bem pouco, são homogêneos. O que significa esse percentil 5? Que 5%, tanto dos homens quanto das mulheres, têm até 18 anos. E o P90, que 90% dos homens, desculpa, das mulheres têm até 21,9 anos e 90% dos homens até 23,2 anos. Então, essas interpretações que a gente tem que fazer, legal? Colocar, então, essa tabelinha no trabalho e aí fazer essas análises que a gente está falando aqui. Fechou? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.